sindicato do irmão do presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu mais de 599 milhões de pessoas que não vão ter nem como comprar um frango para o Natal porque não vão ter dinheiro. O sindicalismo brasileiro nasce com Getúlio Vargas na primeira era Vargas, de 30 a 45, né? E nasce inspirado no fascismo italiano, de Benito Mussolini. E os sindicatos criados na Itália, naquela época, juravam lealdade política a Benito Mussolini. Eu não esperava, muito obrigada, Tônia, pela presença de José Roberto, que um sindicato brasileiro teria tanta lealdade política como ter o irmão do presidente da República vice-presidente de um sindicato. Eu acho que ultrapassa todas as indicações do fascismo italiano. A esquerda brasileira que chama nós da direita aqui de fascistas, eu acho que a esquerda brasileira, ela segue muito a regra do fascismo italiano. Senhora Tônia, todo gráfico aqui é corporativista, assim como o fascismo italiano e os sindicatos italianos. Isso aqui é corporativismo puro, onde você tem a família predominante. É muito parecido com o Conafer, mas ganha do Conafer. E que ganha também do esquema de Maurício Camisotti e do careca do INSS. Olha, é um corporativismo. E aí eu pergunto para a senhora, não tem como não perguntar, é o sindicato do irmão do Lula. O governo fala, Bolsonaro deixou, o Bolsonaro ia deixar roubar. O sindicato do irmão do Lula, é piada, é piada isso aqui, com todo respeito à senhora. A senhora é muito educada, é a mais educada que passou aqui, dos 17 convidados. Mas isso aqui é um escândalo. E eu pergunto para a senhora, quanto tempo o seu pai, que meus pêsames, que ele faleceu em 2023, quanto tempo o seu pai conhecia o Frei Chico, irmão do presidente Lula? Eu não sei dizer. Segundo reportagem da revista Veja, Lula pediu a Inocentine que acomodasse Frei Chico em algum posto do Sindinap. A senhora confirma essa informação? Eu não sei. Por que o presidente Lula teria feito esse pedido? A senhora não sabe. Quanto que Frei Chico ganhava para trabalhar no Sindinap? Também desconheço. Frei Chico, irmão do presidente Lula, promoveu encontros do Sindinap com o ministro da Previdência ou com os dirigentes do INSS? Ele, que eu saiba, não. Era a intenção do seu pai apenas acomodar Frei Chico na Sindinap? Por que Milton Cavallo promoveu colocando na chapa na condição de vice após o falecimento de seu pai? Não sei dizer. E eu gostaria aqui também de dizer, muita gente em casa pensa que o Frei Chico é Frei. Não é Frei, é um apelido. Ele era meio carequinha, tinha um discurso muito ideológico como sindicalista, então até isso a esquerda é fake. Não é Frei, não tem nada a ver com Frei, tem nada de religioso. Membro do Partido Comunista do Brasil, sindicalista desde os anos 60. Mas, senhora Tônia, o deputado Evair mostrou ali um vídeo da senhora com Luiz Antônio Medeiros. Foi um deputado federal aqui de 99 a 2007, que fundou a Força Sindical em 1991. E agora eu vou mostrar algo muito grave aqui, que eu estou mencionando, eu não escutei nenhum deputado mencionar, Luiz Antônio Medeiros, Força Sindical. Eu pergunto para a senhora, sobre a gestora eficiente, que o deputado Alfredo Gaspar mostrou aqui, uma prestadora de serviços, e que tem uma ligação com a BMG, tem várias ligações aqui, é um emaranhado aqui que leva a gestora eficiente. Sócios da gestora eficiente, Carlos Afonso Galete Júnior, que é o marido da senhora. Dalglese Giacomazzi Souza, que é a esposa do Milton Cavallo, atual presidente do Sindinap. Pamela Silva Greco, é a esposa do João Pedro de Moura, certo? João Pedro está aqui com a Pamela. Olha a carinha do João Pedro aqui com guarda-chuva. João Pedro, junto com Milton Cavallo e com o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, aqui também. É o seu João Pedro aqui. Seu João Pedro, com o procurador federal, ex-presidente do INSS, o senhor Stefanuto, com Milton Cavallo, com o Lupe, e com essa, eu não conheço essa senhora. Sindinap entrega relatório de auditoria ao ministro Lupe. Mas o grande pulo do gato é João Pedro com Luiz Antônio Medeiros reunido com a senhora, quando a senhora não concordou com a MP 871 de 2019, naquele vídeo que o deputado Evair de Mello mostrou. Senhor João Pedro, aqui ó, de Moura, com Nelson Williams, advogado, sentado aqui numa reunião. E agora, o senhor João Pedro Moura foi preso na operação Santa Teresa de 2008, eu faço questão de ler o relatório aqui, porque é essas pessoas com esse histórico que compõem o sindicato do irmão do presidente do Brasil.
João Pedro de Moura foi preso pela Polícia Federal na quinta-feira durante a Operação Santa Teresa, que investiga suposto esquema de desvio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Moura continua em carceragem em São Paulo. Ele é considerado em relatório como um dos principais assessores da Força Sindical, que foi fundada por Luiz Antônio Medeiros, que está com a senhora naquele vídeo reclamando da MP 871, responsável pela ligação da organização criminosa com o banco ou BNDES. A Operação Santa Teresa não acusa o líder do PMDB, mas os federais descreveram um lobista que foi conselheiro do BNDES, carregando uma mochila, provavelmente a mesma que, segundo o monitoramento dos agentes federais, ele teria deixado no gabinete Paulinho da Força algumas horas antes. Ao sair da Câmara dos Deputados, João Pedro ainda recebeu ligação de outro integrante da quadrilha, o empresário Marcos Vieira Mantovani, que comemorou o resultado da visita em Brasília. Segundo o grampo feito pela Polícia Federal, ele disse: consegui todas as prefeituras do Rio de Janeiro, prefeituras do estado da Paraíba e prefeituras do estado do Rio Grande do Norte, disse João Pedro. 8 minutos depois, ele retorna a ligação para Mantovani e reforça a mesma informação: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Paraíba. Todas as cidades que tiverem mais de 100 mil habitantes, de acordo com a investigação, a quadrilha se preparava para fechar um acordo de 200 prefeituras nesse estado. Além do desvio de 4% do valor de financiamento aprovado, a organização indicava a empresa que deveria elaborar o projeto a ser enviado ao BNDES e determinava a empreiteira ligada ao grupo que deveria ser contratada para executar obras. As informações são do jornal Estado de São Paulo, 2008. São essas pessoas que a senhora põe, a esposa desse senhor, como sócia da empresa. Aqui, ó, gestora eficiente. Isso aqui é um escândalo. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é claro que essa empresa é laranja. Só que recebeu milhões de aposentados, de pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. Não é crime, senhora Tônia, um advogado ganhar 2 milhões, 5 milhões. É imoral um advogado ganhar 5 milhões de um sindicato que arranca R$40, R$60, quando em sã consciência 260 mil aposentados vão voluntariamente dar R$60, R$40 para o sindicato. No Brasil, a gente acostumou a falar de 5 milhões, 2 milhões como uma coisa normal. Não é normal. Quanto que um professor tem que trabalhar para ganhar essa quantia? Então, senhora Tônia, eu agradeço muito a presença da senhora, mas eu não sei se a senhora se acostumou com isso e que para a senhora pode ser moral. Pode. A moral varia de indivíduo para indivíduo, mas isso aqui, para a maioria dos brasileiros, é imoral. Então, as perguntas que, infelizmente, a senhora não sabe responder, e o que chama muita atenção é o sindicato do irmão do presidente do Brasil, que filiou 97%, segundo a Controladoria Geral da União, sem a permissão dos aposentados. É o sindicato do irmão do presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu mais de 599 milhões de pessoas que não vão ter nem como comprar um frango para o Natal, porque não vão ter dinheiro. Pessoas que não vão ter como comprar um presentinho no Natal, porque foram roubadas. E esse papo do governo federal de ter devolvido o dinheiro, não. Ele não devolveu o dinheiro dele, ele devolveu o dinheiro nosso. A gente foi roubado 2 vezes. Então, senhora Tônia, como eu disse aqui, a gente teve personagens. Agradeço a sua presença, mas fica muito difícil acreditar na inocência dos senhores, devido a parceiros como esse senhor e da maneira como foi construída todo aqui o organograma do seu sindicato. E outra, eu estou lembrando aqui que eu vendo a senhora, é o que passa para mim. O seu Milton Cavalo parecia o Rubens, o carregador de mala do Careca. E a senhora defende o sindicato como a senhora sendo a dona desse sindicato. É muito nítido isso. A força da senhora em defender o sindicato é muito maior do que a força que o Milton Cavalo teve aqui para defender o sindicato. E a sabedoria e o histórico do seu sindicato também é muito maior na sua cabeça do que do Milton Cavalo. Muito obrigado.